Semente de mangue. A gente começou esse trabalho no Baixo Sul por uma confluência de coincidências e acasos que aconteceram no início, há mais de 10 anos atrás, que nos levaram ao Baixo Sul, né, e nos levaram a estabelecer relações com comunidades pesqueiras tradicionais naquela região. Uma região bastante isolada, naquela época ainda é bastante isolada, pela dificuldade de acesso, hoje já um pouco melhor, porque já tem algumas estradas, mas antigamente realmente as comunidades eram bastante separadas do contexto das cidades, então tinha uma estrutura melhor para a gente começar esse tipo de trabalho, voltada a comunidades mais tradicionais, mais artesanais. A partir daí, a gente foi estabelecendo então relação com algumas comunidades e aí começamos com Barra dos Carvalhos inicialmente, também por uma confluência de fatores daquele momento. E a partir de Barra dos Carvalhos, testamos várias tecnologias possíveis, conhecendo um pouco mais a região, a ecologia ali da região e as possibilidades que poderiam ter, como também conhecendo as tradições, os hábitos da comunidade e vendo o que poderia se adaptar. A partir de Barra dos Carvalhos, fomos naturalmente fazendo contato com outras comunidades, também baseado em outros fatores que foram acontecendo, que foram coincidências que foram ocorrendo. E aí começamos a trabalhar também em Taperoá, em seguida em Garapuá, Galeão e finalmente Batateira. Então ficamos trabalhando basicamente em 5 comunidades, cada uma com uma vocação, com características diferentes. Isso foi dando material para a gente estudar, conhecer melhor as tradições da pesca artesanal, as diferenças de uma comunidade para outra, que não são todas iguais, mas cada uma tem uma riqueza impressionante de características e diferenças. E aí a gente foi aprendendo como fazer essa adaptação, como lidar com todas essas diferenças. Então hoje a gente está trabalhando basicamente com 4 comunidades, porque Garapuá não tem uma vocação mais direta para a ostreicultura, por não ter proximidade com áreas próprias para isso, mas não que a gente tenha abandonado, né? Porque a gente pensa ainda em voltar com trabalho com lambreta, que é uma vocação para aquela região. A ideia é que um programa como o Marsol, que mistura aí vários elementos, né? Então pessoas de diferentes áreas do conhecimento, articulação então entre a Escola de Administração, por exemplo, o Instituto de Biologia, seria um ambiente propício para a articulação de saberes, né, de diferentes disciplinas do conhecimento acadêmico. Outra maneira pela qual o Marsol promove a interação de saberes é quando ele se relaciona com outras pessoas e organizações de fora da universidade. Então, nos locais, né, onde se pratica a maricultura, onde se pretende implantar a maricultura, há uma oportunidade de interação entre estudantes, professores, técnicos, pesquisadores e os maricultores, né, ou as pessoas que podem se tornar maricultores. E nessa interação, a gente tem a oportunidade também de construir novos saberes, novas aprendizagens. Também nos relacionamos com técnicos, né, com parceiros, seja de empresas, de financiadores, de órgãos de governo, de outras universidades, de outras experiências de cultivo. E todas essas interações são oportunidades de aprendizagem. Então, na minha pesquisa, eu procuro identificar que tipo de atividade gera mais oportunidade para a gente aprender e como essa aprendizagem ela vai sendo incorporada nas nossas práticas e que isso tende a nos ajudar a conseguir, de fato, implantar a maricultura com boas condições de sustentabilidade na Bahia. E a ideia é que o residente, que pode ser no caso um estudante de graduação, como é o caso do Marsol, ele vai mergulhar, ele vai conviver com uma realidade diferente daquela que ele está acostumado a vivenciar. Então, no caso do Marsol, esse estudante tem a oportunidade de vivenciar uma realidade diferente na própria universidade, ao interagir com estudantes e professores de outras áreas, mas também, principalmente, nas comunidades em que o Marsol atua no Baixo Sul. Ao vivenciar essa realidade, ele vai se dando conta de como os saberes que ele já traz
podem ser importantes ali para construir novos conhecimentos, para gerar soluções em termos de cultivo de ostras, por exemplo, e ao mesmo tempo ele vai aprendendo coisas novas que ele não sabia antes. E também nessa interação entre estudantes de várias áreas, professores, técnicos, maricultores e parceiros, vai se construindo um conhecimento novo. Então a residência social é uma super oportunidade, não é, da pessoa aprender e se tornar um profissional mais bem formado, mais atento às necessidades reais, né, para implantar, por exemplo, uma estrutura de cultivo. Ostreicultura familiar solidária é uma alternativa que a gente busca oferecer para comunidades pesqueiras, baseada em 3 pontos, né? Ostreicultura, que seria a criação de ostras, né, para desviar um pouco a pressão sobre a pesca extrativista, que encontra dificuldades por falta de recursos, porque os hábitats vão sendo reduzidos pelo crescimento mesmo da região, das populações na região. Então, os bancos de ostra e de outros mariscos vão se reduzindo. Então, ostreicultura é a criação, para que o pessoal da comunidade possa ter um controle sobre o que está produzindo e ter um produto criado com alguma confiança de que vai realmente ter essa produção. Familiar, porque a gente baseia toda a técnica, toda a atividade na produção familiar, ou seja, sem haver contratação de pessoal, sem ser montada uma empresa um pouco mais formal, e sim com a estrutura que normalmente é utilizada pela pesca tradicional mesmo, envolvendo a família nas diversas etapas que compõem a atividade. E solidária, porque se baseia em alguns princípios de economia solidária, né, de formação de rede, onde os pequenos se apoiam para conseguir espaço de mercado, conseguir espaço colocando seu produto no mercado. Eu comecei a entrar num projeto através do Marsol, que eles iniciaram com uma reunião para convidar todos, a comunidade na verdade, e entraram aqueles que se interessaram bastante no projeto, então eu fui um desses que se interessaram. Eu faço parte do projeto Marsol para poder obter uma renda melhor para minha família. Quando eu entrei nesse projeto, eu fiz plano que vinha alguma coisa boa para mim e a comunidade. Semente na beira do mar, que zamba. A ostra que estamos trabalhando é a ostra nativa dos manguezais, né, dos estuários do Brasil, especialmente aqui do Nordeste. E o cultivo é todo baseado na coleta, iniciado assim, pela coleta de sementes do ambiente natural, ou seja, as larvas que naturalmente estão no estuário procurando onde se fixar, esse estoque de larvas se fixa normalmente em raízes do mangue ou em pedras e outras estruturas rígidas que ficam dentro da água. E naturalmente, pela biologia da ostra, ela produz um excesso muito grande de larvas, porque só algumas poucas conseguem se fixar, então um grande número se perde. Esse grande número que se perderia, a gente captura um pouco. Na verdade, o cultivo, ao ser realizado, ele passa também a produzir mais larvas para o ambiente. Então, a gente, na verdade, com esse tipo de sistema, a gente não retira larvas do ambiente, a gente não reduz a quantidade de larvas que existem no ambiente, porque com o próprio cultivo das ostras adultas, elas produzem mais larvas que vão reabastecendo tanto o ambiente como os próprios cultivos. Os coletores são estruturas simples, né, que a gente coloca em áreas onde já tem povoamento de ostras, junto às raízes de mangue principalmente, e que iniciamos com garrafas PET, um material simples, barato e que atrai bastante as sementes para se fixarem sobre ela. Os coletores são feitos através das garrafas PET. Esses coletores são colocados no manguezais. PET para fazer o coletor.
A gente corta aqui um pouco. Corta do outro. Do outro lado. Abrimos ela em banda, do lado do outro, já sai torta. Ok. Depois de ela cortada em duas bandas, a gente fura de um lado do outro. Pega 15 pares desse aqui, enfia no nalho e leva para o mangue para recolher as sementes. E a partir dessa coleta das sementes, que é feita junto ao manguezal, as sementes então são transferidas para estruturas de cultivos nos long lines, né, que a gente chama de lanternas, são gaiolas onde as ostras são criadas e ficam ali se alimentando do material que vem no próprio estuário, né, naturalmente, e elas se alimentam e com isso crescem e em torno aí de um ano a gente começa a ter ostras já em idade, em tamanho para comercialização. No início eu achava que seria impossível, mas com o tempo eu aprendi a fazer. Aqui já é uma lanterna que já está quase em fase de acabamento. Como você pode ver, para a lanterna chegar a esse ponto aqui, tem que ter várias medidas. Por exemplo, aqui mesmo na largura de um andar para o outro. Porque se tiver errado, as ostras, ela fica toda amontoada uma em cima da outra. Como você pode ver aqui, o modo de costurar a lanterna. É um modo fácil, mas para quem nunca fez, realmente se torna difícil. Está aqui a lanterna, em fase de acabamento. Semente de mangue, semente na beira do mar, Kizamba, a mão do pescador, zelador do mar, com o braço da guerreira, força de marisqueira. Crio ostra desde 2002 para ver um dia tudo normal, tudo crescido, as ostras crescendo, desenvolvendo, porque sem a limpeza não tem por onde, tem que ter limpeza. E a limpeza é para ver ela desenvolvida. É ostra grande, é ostra de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, 15 centímetros. Aqui no Baixo Sul a gente já trabalha, já temos já experiência como a gente trabalhar com a ostra. Que a gente trabalha no mangue e a gente já vive esse dia a dia. Vendo a ostra, o crescimento dela lá no mangue. E para a gente que vive lá, eu tenho certeza que é bem mais fácil a gente cultivar a ostra. O trabalho em grupo no meu dia a dia é um trabalho com alegria junto com os participantes. E com a ostra é um aprendizado que eu não conhecia. Eu só conhecia as ostras nas raízes do mangue e no cultivo eu ainda não tinha essa sabedoria que eu estou tendo agora. Eu acho que a troca de conhecimento da equipe do Projeto Marsol foi uma experiência muito boa e um apoio muito grande que a gente teve aqui, da equipe. Porque com eles mesmo a gente aprendeu, a gente tem amizade com eles todos e aí comecemos a fazer os trabalhos, então foi importante, fundamental a equipe. Aprendemos a fazer os coletores, aprendemos a fazer a aberração da bombona,
acompanhamos o pessoal, já temos experiência, no caso, para poder fazer uma instalação de um long line. E os coletores a gente já pode fazer sozinho, já podemos ir tirar e retornar, colocar novamente, fazemos sozinho, contagem da semente. Para mim está sendo bem lucrativo a experiência do aprendizado. A minha esperança é chegar a encontrar ela maior do que eu deixei. É um pouco demorado, mas de qualquer maneira, o que nós temos para fazer na Barra, o que é que nós temos para fazer na nossa comunidade? Nosso trabalho é o mar, né? Se nós não temos outra coisa a fazer, nós vamos trabalhar no nosso cultivo para ver aumentar. Meu objetivo do Projeto Marsol é para ter renda para mim e para a minha comunidade. Ajudando na renda familiar, dar sustento à família também. Porque isso é muito bom, porque as famílias vão ter, assim, em vez de extrair mais as ostras, vão estar cultivando, para poder não ter o nível da demanda do extrativismo na comunidade. Porque é muito que ocorre na comunidade, é isso. Que as pessoas, na verdade, assim, na comunidade que eu moro, assim, os pescadores estão acostumados assim, de retirar o pescado e vender na hora. Não está acostumado assim de cultivar e esperar para tirar em 1 ano, 2 anos. Eles querem retirar na hora. O segredo para cultivar a ostra é ter responsabilidade, ter força de vontade e acreditar que tudo vai dar certo. Só quero aprender agora a vender quando ela estiver produzindo. Semente de mangue, semente na beira do mar. Que zamba, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba. Raiz que ampara, coleta recursos, coleta esperança. Que zamba no mangue que zamba, que zamba, que zamba. Nas curvas do rio, a vida, a paz, que fartura. No vai e vem das marés, ostras nos igarapés. Semente de mangue, semente na beira do mar. Semente de mangue, semente na beira do mar. Que zamba a mão do pescado, zelador do mar. Com o braço da guerreira, força de marisqueira. No cultivo das ostras, protegidas, guardadas, sob o olhar do luar. Cultivando as ostras, protegidas, guardadas, sob o olhar do luar. Lua cheia, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba. Que zamba no mangue, que zamba, que zamba, que zamba. Que zamba, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba, que zamba. Que zamba no mangue que zamba. Que zamba, que zamba.